Apocalipsis capítulo 3, comenzando en el verso 14. Vamos a leerlo juntos. Apocalipse 3, começando no versículo 14, vamos estar lendo juntos. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: Estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente. Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre o colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles a quem eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu tronco, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bueno, como te dije esta mañana, Bom, como eu disse essa manhã, teníamos buenas noticias a gente tinha boas notícias y malas noticias. e notícias ruins. Y entonces en esta iglesia, en la última de las 7 cartas, Então, nessa igreja, na última das 7 cartas, hay cosas muy duras que Jesús le dice a la iglesia. tem coisas muito duras que Deus vai dizer para essa igreja. Hay dos iglesias Há duas igrejas de las cuales Jesús no tiene nada malo que decir. das quais Jesus não tem nada de ruim para falar. Y hay una iglesia de la que Jesús no tiene nada bueno que decir. E tem uma igreja da qual Jesus não tem nada de bom para falar. Y es la iglesia en la Odisea. E é a igreja de Laodiceia. Pero consideremos un poco esta progresión. Mas vamos considerar um pouquinho essa progressão. Porque te acuerdas, en Asia Menor, estas iglesias estaban a lo largo de una ruta, una carretera. Porque vocês se lembram que na Ásia Menor essas igrejas estavam ao longo de uma rota, de uma estrada. Entonces iban en orden, ¿verdad? Éfeso, Esmirna, Pérgamo. Então ela seguia uma ordem, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo. Pero no solamente observamos en el mapa una progresión de ciudad a ciudad. Mas no mapa a gente não vê só esse avanço de cidade até cidade, Sino que también observamos en el texto una progresión mas no texto também a gente vê essa progressão, esse avanço, de iglesia a iglesia, de igreja para igreja, con algunas excepciones. com algumas exceções. Por ejemplo, Éfeso, Por exemplo, Éfeso, la iglesia del arduo trabajo, a igreja do trabalho árduo, la iglesia del discernimiento, a igreja do discernimento, la iglesia que estaba en peligro de haber dejado su primer amor, a igreja que estava no perigo de ter deixado seu primeiro amor, a quien Jesús le dice: recuerda, a quem Jesus diz: se lembre, arrepiéntete arrependa-se y vuelve a hacer las primeras cosas. e volte para fazer as primeiras coisas, as primeiras Luego obras. tenemos a Esmirna, Então a gente tem Esmirna, donde Jesús les da unas palabras de ánimo a una iglesia perseguida. a qual Jesus dá umas palavras de encorajamento a essa igreja perseguida. No los critica Ele não critica essa igreja y les promete que les va a guardar. e promete que vai aguardá-los, que vai guardá-los, desculpa. E promete que vai guardá-los Y promete que los va a bendecir. e que vai abençoá-los. Luego pasamos a Pérgamo. E aí a gente passa para Pérgamo. Y en Pérgamo parece que Satanás hubiera cambiado sus tácticas. E parece que ali em Pérgamo Satanás mudou as táticas que estava usando. Porque en Esmirna hay una persecución violenta. Porque em Esmirna tinha uma perseguição violenta. Pero en Pérgamo Mas em Pérgamo era como esa frase que hay en español que dice: si no puedes contra ellos, únete a ellos. é como essa frase que tem em espanhol e em português: se você não pode com eles, junte-se a eles. Y parece que Satanás descubrió que puede hacer más daño a través de la corrupción que de la violencia. E parece que Satanás descobriu que ele consegue causar mais dano pela corrupção do que pela violência. Oh, va a seguir haciendo violencia. Ele vai continuar sendo violento. Pero en Pérgamo hay un compromiso de las convicciones de la iglesia.
Mas em Pérgamo tem compromisso das convicções da igreja. Y luego pasamos a Tiatira. E aí a gente passa para Tiatira. Y lo que era, hay una frase, no sé si se va a traducir bien, pero hay una frase que lo que era guiñado. E há uma frase, ela não vai ser traduzida bem realmente, o que era piscado, o que era... Lo que era guiñado en Pérgamo O que se piscava em Pérgamo era tolerado en Tiatira. Okay. A ideia que ele está falando, só para explicar a vocês, sabe quando você dá aquela piscadinha de disfarce para falar que não é verdade? Então, o que eles faziam isso daí em Pérgamo? Pérgamo, sí. Em Tiatira não era ou Peor. não era? Era pior, era pior, era tolerado. Y esto es lo que pasa con el pecado. E é isso que acontece com o pecado. A veces somos engañados, ¿no? Às vezes a gente é enganado. Y decimos, no pasa nada, Não vai acontecer nada. todo está bajo control, Tá tudo sob controle, no hay problema, sem problemas. yo puedo con esto. Eu posso com isso, posso lidar com isso. Pero esa no es la naturaleza del pecado. Mas essa não é a natureza do pecado. La Biblia nos dice que hay un engaño del pecado en nuestra vida a veces. A Bíblia diz que às vezes tem um engano do pecado nas nossas vidas. Y el pecado es, mejor dicho, el engaño es E, melhor dizendo, o engano é que nosotros podemos. que a gente consegue. Que yo puedo solucionar solo mis problemas. Eu vou conseguir resolver sozinho os meus problemas. No hay necesidad de que la gente sepa. As pessoas não têm necessidade de saber. No hay necesidad de que diga qué pasa. Não precisa que diga o que está acontecendo. Pero la naturaleza del pecado es diferente. Mas a natureza do pecado é diferente. Muchas veces comienza pequeño, Muitas vezes começa pequeno, pero crece. mas vai crescendo. Y a Tiatira es lo que le había pasado. E em Tiatira era o que estava acontecendo. Y luego pasamos a Sardis. E aí logo a gente passa para Sardes. Y lo que estaba enfermo en Tiatira E o que era doente, estava com enfermidade em Tiatira, estaba muerto en Sardis. estava morto em Sardes. ¿Te diste cuenta Vocês perceberam de la progresión? da progressão? ¿Cómo empezó? Como começou? Dejando el primer amor. Deixando o primeiro amor, Luego poniendo las convicciones en compromiso. logo comprometendo as convicções, Luego hay consecuencias de pecado en nuestra vida. e aí de repente há consequências do pecado na nossa vida. Finalmente hay muerte. E finalmente tem morte. Es la progresión que vemos en estas iglesias. Essa é a progressão que a gente vê nessas igrejas. Algunas veces me he preguntado, Eu já me perguntei algumas vezes, ¿cómo es que puede pasar una persona de amar a Cristo? como pode acontecer que uma pessoa passa de amar a Cristo, ¿Cómo puede una persona pasar de servir a Dios, de ser misionero, de servir en el ministerio, como pode acontecer com uma pessoa dela passar de ser um missionário, de servir a Deus, servir no ministério, a abandonarlo todo y odiar todo y abandonar su fe? passar disso a abandonar tudo, a odiar tudo, a abandonar sua fé? Pasa mucho. Acontece bastante. Y obviamente no podemos generalizar porque cada caso es único y diferente, E obviamente a gente não pode generalizar, porque cada caso é único e é diferente. pero más veces de las que pensamos, Porém, mais vezes do que a gente pensa, esto es lo que pasa. isso é o que acontece. No sucede de la noche a la mañana. Não acontece da noite para amanhã. Es un pasito a la vez. Um passinho de cada vez. La falta de amor Falta de amor por Dios, por Deus, falta de comunión con Dios, falta de comunhão com Deus, que lleva a un compromiso con el mundo, que leva a um compromisso com o mundo, que lleva a la tolerancia del pecado en nuestra vida, que leva à tolerância do pecado na nossa vida, que produce una muerte espiritual en nosotros que produz uma morte espiritual em nós y finalmente algo que llamaríamos apostasía. e finalmente é uma coisa que nós chamaríamos de apostasia. Apostasía que significa abandonar la verdadera fe. Apostasia que significa abandonar a verdadeira fé. Ahora, yo sé que en la teología hay muchas discusiones sobre esto. Eu sei que na teologia tem muitas discussões sobre esse assunto. Que si el cristiano puede perder su salvación.
Se o cristão pode perder a sua salvação, o si es una vez que es salvo, está siempre salvo. ou se uma vez salvo, sempre salvo. No quiero entrar en un debate teológico, Eu não quero estar entrando num debate teológico, porque ha existido por siglos. porque por séculos isso está acontecendo. Y yo no creo poder resolverlo en 30 minutos. E eu não acredito que eu vou estar resolvendo isso em 30 minutos. Pero lo que te puedo decir Mas o que eu posso dizer para vocês es que la Biblia nos da argumentos para defender los dos. é que a Bíblia nos dá argumentos para defender as duas coisas. Donde sabemos que en Cristo estamos completamente seguros, De forma que a gente sabe que em Cristo a gente está completamente seguro. que no nos vamos a escapar de sus manos, no nos van a dejar caer, Que ninguém vai poder tirar a gente da mão dele. Que não vai deixar ele, que ele não vai deixar a gente cair. que no tengo que vivir en miedo, en temor. Que eu não tenho que viver com medo e temor. Ay, uy, ahora ya perdí mi salvación. Ai, meu Deus, agora eu perdi minha salvação. No tenemos que vivir en ese temor, en esa ansiedad, porque estamos seguros en Cristo. A gente não precisa viver com esse temor e essa ansiedade porque a gente está seguro em Cristo. Pero la Biblia también nos dice cosas como esta. Mas a Bíblia também nos diz coisas como esta. Le dice a una iglesia: hey, estás tibio y me das asco, Diz a uma igreja, você é morna, você me dá nojo. y estoy a punto de vomitarte de mi boca. Eu estou a ponto de vomitar você da minha boca. Es un lenguaje muy fuerte. É uma linguagem muito forte. Y es lo que Cristo está explicándoles. E é o que Cristo está explicando para eles. Ahora, más allá de la teología, Agora, mais além, além da teologia, en la práctica, en el día a día, na prática, no dia a dia, tú y yo hemos visto probablemente esto. você e eu vimos isso provavelmente. Personas que caminan con Cristo, aparentemente no sabemos, parece que sí, Pessoas que caminham com Cristo, aparentemente, a gente não sabe, parece que sim. y no hay nada para decir: no, esta persona no conoce a Dios. E a gente não tem nada para dizer, não, essa pessoa aí não conhece a Deus. Porque a veces la forma de justificarlo es como: es que nunca conocía a Cristo verdaderamente. Porque a forma, às vezes, de muitas pessoas justificar isso, não, mas aquela pessoa não conheceu a Cristo de verdade. Yo no puedo decir eso. Eu não posso dizer isso, Pero algo pasa, mas algo está acontecendo. y algo puede pasar en nosotros, E algo pode acontecer com a gente. porque es lo que le pasó a la Odisea. Porque é o que aconteceu com Laodiceia. Hay una progresión en estas cartas, Então é uma progressão com essas cartas. una espiral descendiente, Uma espiral descendente. que empieza con algo tan insignificante como: has perdido tu primer amor, Então começa como algo tão insignificante como você perdeu o seu primeiro amor. pero termina con: estás muerto y te voy a vomitar de mi boca. E aí termina com você tá morto e vou vomitar você da minha boca. Entonces tenemos que prestar atención, Então a gente tem que prestar atenção. porque es así como sucede. Porque é assim como sucede, como acontece. Y la Biblia dice: el que piense que esté firme, mire que no caiga. E a Bíblia diz, aquele que pensa que está em pé, que está firme, cuidado para não cair. Ninguno de nosotros está libre de vivir un escenario como ese. Nenhum de nós está livre de viver num cenário como este. Ninguno de nosotros. Nenhum de nós. Entonces hay que prestar atención a lo que Jesús dice aquí. Então a gente tem que prestar atenção no que Jesus diz aqui. Hablemos un poquito de la Odisea. Vamos falar um pouquinho de Laodiceia. Esta ciudad Essa cidade era conocida por tres cosas. era conhecida por três coisas. Porque era una ciudad pudiente, o sea, económicamente, Uma cidade, perdão? que tenía dinero. Porque era uma cidade que tinha dinheiro, boa economicamente. Era una ciudad que tenía una vida comercial muy activa. Era uma cidade que tinha uma vida comercial muito ativa. Y era una ciudad que tenía prácticas medicinales que eran conocidos por muchas personas. É uma cidade que tinha práticas medicinais conhecidas por muitas pessoas. Algunos otros detalles. Alguns outros detalhes. En la Odisea había un prototipo de banco. Então, em Laodiceia tinha uma espécie de protótipo de banco. Era la Odisea un centro financiero. Laodiceia era um centro financeiro. Era la ciudad más próspera económicamente de las 7, Era a cidade mais próspera economicamente das 7. donde habían casas hermosas, Onde tinham casas formosas, bonitas. edificios impresionantes. Prédios, edifícios impressionantes. Había en la Odisea una industria de ropa. Tinha em Laodiceia uma indústria de roupa.
de moda. de moda. Era una gran ciudad. Uma cidade grande. Fue fundada alrededor del tercer siglo antes de Cristo Ela foi fundada por volta do 3º século antes de Cristo por un hombre llamado Antíoco II. por um homem chamado Antíoco II. Y le puso la Odisea en honor a su esposa, E colocou Laodiceia em honra à sua esposa, em homenagem à que esposa, se llamaba Laódice. que se chamava Laodice. Tenía la Odisea una población judía significativa. Laodiceia tinha uma população judia significativa. Era una ciudad pagana también. Era uma cidade pagã também. Era una de las ciudades donde comenzaron a adorar al César. Era uma das cidades onde começaram a adorar a César. Había también un templo al dios sanador Asclepio. Também tinha um templo ao deus da medicina, Asclepio. O Y curador. había una escuela de medicina asociada con el templo de Asclepio. E tinha uma escola de medicina associada com o templo de Asclepio. En el año 60 después de Cristo, Então, no ano 60 depois de Cristo, alrededor de la actividad misionera del apóstol Pablo, ao redor ali da atividade missionária do apóstolo Paulo, la ciudad de Laodicea sufrió un gran terremoto. a cidade de Laodiceia sofreu um grande terremoto. Y ya que estaba bajo la jurisdicción del Imperio Romano, E como ela estava abaixo da jurisdição do Império Romano, Roma ofreció enviar ayuda para reconstruir la ciudad. Roma ofereceu enviar ajuda para estar reconstruindo a cidade. Pero los habitantes de Laodicea Mas os habitantes de Laodiceia rehusaron recibir la ayuda de Roma. recusaram receber a ajuda de Roma. Le dijeron gracias al gobierno federal, Disseram, obrigado ao governo federal. pero no gracias, estamos bien. Não, obrigado. Nosotros tenemos los suficientes medios como para reconstruirnos solos. Nós temos os meios necessários para a gente se reconstruir sozinho. Y de hecho la ciudad se reconstruyó exitosamente con sus propios recursos. E de fato a cidade se reconstruiu com seus próprios recursos. Entonces, es curioso todo esto. Então é curioso tudo isso. La riqueza económica, A riqueza econômica, la industria textil, a indústria têxtil, se vendía, mejor dicho, un ungüento para los ojos, una crema, una pomada para los ojos, ela vendia um creme para os olhos que era conocida por todo el mundo. que era conhecido por todo mundo. Ellos habían creado una medicina para ayudar con las infecciones de la vista. Então eles haviam criado esse unguento, essa medicina, esse medicamento para a vista. Pero había un problema en la Odisea. Mas a igreja de Laodiceia tinha um problema. Había un problema y era que no tenía una fuente de agua propia. É que ela não tinha uma fonte de água própria. Dependía de que el agua llegara de otros lugares. Ela dependia que a água viesse de outros lugares. Y había un acueducto de aproximadamente 12 kilómetros Então tinha esse aqueduto de aproximadamente 12 quilômetros que traía agua a la ciudad que trazia água para a cidade, de las fuentes termales, o sea, de agua caliente, das fontes termais, ou seja, água quente, de la ciudad de Hierápolis. da cidade de Hierápolis. Pero eran 12 kilómetros Mas eram 12 quilômetros. y el agua termal sale muy caliente. E a água termal, ela sai muito quente. Pero cuando llegaba a la Odisea, Mas quando chegava em Laodiceia, el agua llegaba tibia. a água chegava morna. No era agradable para tomar esta agua. Não era muito agradável para tomar essa água. Era lo que tenía que escuchar nuestro amigo André, creo, en Perú. Era o que o André tinha que escutar no Peru. Se vocês não sabem ¿Está isso, André por acá? perguntem ao No, André. ya Não, não ya está. está. Perguntem Lo ao siento. André. Lo siento, hablé a sus espaldas, confieso mi pecado. Não é problema. Ah, ya, sí. Sí. No es un pecado. Sí. Ya. Puedo contar a todos Ok, ok, después. ok. No sé si todos saben esa historia, pero si no lo saben, le preguntan después. Sim, se vocês não souberem dessa história, perguntem para mim depois. Entonces, qué curioso. Então é curioso. Una ciudad económicamente orgullosa, Uma cidade economicamente orgulhosa, una ciudad que exportaba una crema para ayudar con la infección de los ojos, uma cidade que exportava esse unguento, esse creme como medicamento para os olhos.
y una ciudad que era conocida porque tenía agua tibia. E uma cidade que era conhecida porque tinha água morna. Ahí había una iglesia. Ali tinha uma igreja. Y a esa iglesia Jesús se le presenta diciendo, he aquí el testigo fiel y verdadero. E a essa igreja Jesus se apresenta, eis aqui a testemunha fiel e verdadeira. En el verso 14 Jesús se presenta como el amén, No verso 14, Jesus se apresenta como o Amém, el principio de la creación de Dios. o princípio da criação de Deus. Estos títulos son muy curiosos, São títulos muito curiosos, porque estaba pensando, ¿no? ¿Por qué se le presentaría así Jesús a esta iglesia? porque eu estava pensando, por que Jesus se apresentou assim para essa igreja? El amén. O Amém. Nosotros usamos la palabra amén cuando terminamos de orar, ¿no? A gente usa a palavra Amém quando a gente termina de orar, não? Y sabemos qué significa. E a gente sabe o que significa. Así sea, Assim seja. ¿no? En otras palabras, eso que acabo de orar, que sea así, ¿no? Em outras palavras, isso que eu acabei de orar, que seja assim. ¿No? Estamos esperando que Dios haga lo que hemos pedido. A gente está esperando que Deus faça aquilo que a gente pediu. Pero por eso tenemos ahí una palabrita que decimos antes, en el nombre de Jesús. Mas, para isso, a gente tem aquela palavrinha que a gente diz antes, Si, no nome de Jesus. si Dios quiere, Se Deus quiser, así sea. assim seja. Entonces, cuando Jesús se presenta como el amén, Então, quando Jesus se apresenta como o Amém, es una palabra, es un título de autoridad. é um título de autoridade. Él es el amén. Ele é o Amém. Él es el que hace Ele é o que faz, o no hace. ou não faz. Él es el amén. Ele é o Amém. La Biblia dice que en Él, o sea, en Cristo, A Bíblia diz que nele, em Cristo, todas las promesas de Dios son sí y amén. todas as promessas de Deus são sim e amém. En otras palabras, Cristo es la realización de las promesas de Dios. Em outras palavras, Cristo é a realização das promessas de Deus. Entonces, Él es el amén. Ele é o Amém. Y dice después el testigo fiel y verdadero. E depois diz a testemunha fiel e verdadeira. Un testigo. Uma testemunha. En el idioma original, la palabra testigo es la palabra martus o mártir. No idioma original, a palavra testemunha é a palavra martus ou marti. En español, la palabra mártir, no sé si es igual en portugués. Igual, mártir. Una persona que muere por su fe. Em espanhol, assim como em português, a palavra Marte é usada por uma pessoa que morre pela sua fé. Pero en su contexto original es simplemente eso, es un testigo. Mas no contexto original, a palavra Marte significa simplesmente testemunha. Alguien que ha visto algo con sus propios ojos. Alguém que viu algo com seus próprios olhos. Y dice que él es el testigo fiel y verdadero. E diz que ele é a testemunha fiel e verdadeira. ¿Qué significa que alguien diga que es un testigo fiel y verdadero? O que significa que alguém diga que é uma testemunha fiel e verdadeira? Dos cosas. Duas coisas. Significa que ha visto algo Significa que ela viu algo y significa que lo que te dice corresponde con la verdad. e significa que o que ela disse corresponde com a verdade. No te está mintiendo. Ela não está mentindo. No te está diciendo algo que no es. Ela não está te dizendo algo que não é. En español decimos no te está floreando. Em espanhol diz não está floreando. En limeño digo, en limeño. Em limeño. Um termo velho também usava aqui de dar uma floreada para mente. Floreando, ¿no? Es más viejo acá, pero Así se usaba. yo conozco este termo. Sí, seguramente es viejo para nosotros también. Gracias por hacerme sentir viejo, ¿no? Para nada. Entonces, él es un testigo fiel. Ele é a testemunha fiel. Él no miente. Ele não mente. El principio de la creación de Dios. O princípio da criação de Deus. Esto podría sonar un poco polémico porque dice que Jesús es el principio de la creación. Isso poderia soar um pouco polêmico por dizer que Jesus Cristo é o princípio da criação. Porque hay algunas personas, hay algunos grupos de fe Porque algumas pessoas, seitas, grupos de fé, que dicen que Jesús fue creado, eles dizem que Jesus foi criado, que Jesús no existió siempre que Jesus não existiu sempre y que por lo tanto no es Dios. e, portanto, Jesus não é Deus. Pero cuando acá dice que es el principio de la creación de Dios, Mas aqui quando diz que ele é o princípio da criação de Deus, no quiere decir que Él es el que fue creado primero. não quer dizer que ele é o que foi criado primeiro. En el idioma original, la palabra principio No idioma original, a palavra princípio es
la palabra que se traduce como el origen o el iniciador. É a palavra que é traduzida como a origem ou o iniciador, aquele El que más começa. importante de. O mais importante de. La palabra es arges. A palavra é arges. Entonces, no significa que Jesús fue creado primero, Não significa que Jesus foi criado primeiro, pero dentro de todo lo que ha sido creado, dentro de todo lo que existe, por así decir, mas dentro de tudo que foi criado ou de tudo que existe, por assim dizer, el centro de todo eso es Cristo. o centro de tudo isso é Cristo. Y lo que necesitaba recordar la iglesia en la Odisea E o que a igreja de Laodiceia precisava lembrar era la preeminencia y soberanía de Cristo. era a preeminência e a soberania de Cristo. Era una iglesia que se había olvidado de esto aparentemente. Era uma igreja que aparentemente parecia que tinha esquecido disso. Y amigos, tristemente esto sucede mucho el día de hoy, E amigos, infelizmente, isso acontece muito nos dias de hoje. donde la iglesia es más un club social que la novia de Cristo. Onde a igreja é mais que um clube social do que a noiva de Cristo. Y la iglesia puede ser muy divertida. E a igreja pode ser muito divertida. Y hay aspectos de la iglesia que deben ser divertidos, por supuesto. E tem aspectos da igreja que eles devem ser divertidos, claro que devem ser divertidos. Como estos días que estamos pasando aquí. Como, por exemplo, esses dias que a gente está passando aqui. Tiempo maravilloso. Um tempo maravilhoso. Ayer nos fuimos a disparar unas botellas, Ontem a gente foi dar uns tiros, unas garrafas. a gente foi acertar umas garrafas, umas botellas. Es una palabra que aprendí ayer. É uma nova palavra do Manolo. Súper divertido. Bem divertido. Sin embargo, la iglesia tiene como enfoque principal la conexión con la persona de Cristo. Entretanto, a igreja tem como foco principal a pessoa de Cristo. Todo lo que hacemos como iglesia nos apunta a eso. Tudo que nós fazemos como igreja nos aponta para isso. Él es el testigo fiel y verdadero. Ele é a testemunha fiel e verdadeira. Él es el centro de todo. Ele é o centro de tudo. Tristemente a veces perdemos el camino Infelizmente, às vezes a gente se perde no caminho. y seguimos la cultura E a gente segue a cultura del mundo do mundo. y decimos, vamos a dejar de hablar de Jesús por un momento. E a gente diz, vamos parar de falar de Jesus um pouquinho. Entonces, qué importante que Jesús se presente de esta manera, casi como si estuviera recordándole sus credenciales. Então, o que é importante é que Jesus se apresente dessa maneira, quase como se ele estivesse lembrando eles das credenciais de Jesus. Y creo que es un poco triste, honestamente, E eu creio que é um pouquinho triste, honestamente, que Jesús tenía que recordarle a esta iglesia quién era. que Jesus tivesse que lembrar a essa igreja quem ele era. Le dice, yo conozco tus obras, que es lo que le dice a las 7 iglesias. Ele diz, eu conheço as suas obras, que é o que ele diz para as outras 7 igrejas, para todas as 7 igrejas. Y le dice algo que ellos entenderían perfectamente. E disse algo que eles entenderiam perfeitamente. No eres frío ni caliente, Você não é frio nem quente, como el agua de tu ciudad. como a água da sua cidade. Tibios. Morno. Mira, hay algunas iglesias que hacen que Cristo esté triste. Então, olhem aqui. Tem algumas igrejas que fazem com que Cristo esteja triste. Hay algunas iglesias que hacen que Cristo esté molesto. Tem algumas igrejas que fazem com que Cristo fique incomodado. Y hay algunas iglesias que hacen que Cristo tenga náuseas. E tem algumas igrejas que fazem com que Cristo tenha ânsias, náuseas. Y es terrible tener que pensar en eso. E é terrível ter que pensar nisso. Pero a través de la historia, Mas ao longo da história, una de las materias que me apasiona estudiar uma das matérias que eu sou apaixonado por estudar es la historia de la iglesia. é a história da igreja. De hecho, enseñé hace poco este curso en el Instituto Bíblico en Perú. De fato, eu ensinei faz pouco tempo essa aula no Instituto Bíblico do Peru. Y Yasmín estaba ahí en la clase. E Yasmin estava lá na sala, na aula. Sacó buena nota. Tirou uma boa nota. E o Cláudio? Pero cuando miramos en la historia,
hay muchas cosas que podemos apreciar, Mas quando a gente olha para a história, tem muita coisa que a gente pode apreciar. muchas cosas buenas que podemos apreciar, Muitas coisas boas que a gente pode apreciar. pero también hay una constante a través de la historia, Mas também tem uma constante através da história. que es dos constantes, ¿ok? Duas constantes. Por un lado, la inhabilidad del hombre para producir los resultados que Dios quiere. Por um lado, a inabilidade ou a incapacidade do homem para produzir os resultados que Deus quer. A veces es desánimo, Às vezes é desânimo, a veces es oposición, às vezes é oposição, a veces es corrupción, às vezes é a corrupção, a veces es abuso. às vezes é abuso. Hay unos extremos en la historia de la iglesia. Existem alguns extremos na história da igreja. Es una constante a través de la historia de la iglesia. É uma constante através da história da igreja. Por favor, recuerda esto. Por favor, lembre disso. Una cosa es lo que vive y cómo vive la iglesia, Uma coisa é o que vive e como vive a igreja, y otra cosa es quién es Cristo. e outra coisa é quem é Cristo. Nosotros debemos reflejar la imagen de Cristo, Nós devemos refletir a imagem de Cristo, pero muchas veces hemos demostrado una imagen distorsionada mas muitas vezes a gente tem demonstrado uma imagem distorcida a través de nuestra vida, através das nossas vidas, a través de nuestra historia. através da nossa história. Yo soy convencido de que la iglesia es el plan de Dios para el mundo, Eu tenho convicção de que a igreja el plan de Dios para el mundo. eu estou convencido de que a igreja é o plano de Deus para o mundo. Pero también estoy Tengo convencido Mas também tenho convicção de que históricamente hemos fallado estrepitosamente en hacerlo. de que historicamente a gente falhou miseravelmente em fazer isso. Y es lo que había pasado con la Odisea. E é o que tinha passado com Laodiceia. Y Jesús les dice algo extremo. E Jesus diz algo extremo para eles. Les dice, quisiera que fueras frío o caliente. Jesus diz eu queria que vocês fossem quente ou frio. Quisiera que o te decidas dejarme del todo, Eu queria que você dissesse ou que você me deixasse totalmente. o que decidas entregarme tu vida completamente. Eu quero que você decida que você me deixe totalmente ou se entregue completamente a mim. Es un reto muy fuerte. É um desafio muito forte. Pero a veces pasamos por temporadas en nuestra vida donde estamos pasando por la cuerda floja. Mas tem temporada, às vezes a gente passa por temporadas das nossas vidas como se a gente estivesse andando numa corda bamba. Y Cristo nos invita siempre. E Cristo sempre nos convida. ¿Qué es mejor, ser frío o ser caliente? O que é melhor, ser frio ou ser quente? ¿Qué significa ser frío o ser O que caliente? significa ser frio ou ser quente? Claro, esto es algo subjetivo, Claro, isso é uma coisa subjetiva, porque hay personas que les gusta más el frío que el caliente. porque tem eu que gosto mais do que o frio do que o calor Y viceversa. e vice-versa. Entonces, dentro de esa subjetividad, Dentro dessa subjetividade, podríamos decir que ser caliente podría significar estar apasionado por Cristo, a gente poderia dizer que ser quente é estar apaixonado por Jesus Cristo. y ser frío podría ser tener un corazón duro y rechazar a Cristo. E ser frio seria ter um coração duro e rejeitar a Cristo. Obviamente, en ese paradigma, lo mejor es ser caliente. Obviamente, nesse paradigma, o melhor seria ser quente. Pero Jesús dice, eres tibio Mas Jesus diz, você está morno. y no te vas a quedar ahí para siempre. E você não vai ficar aí para sempre. No tomar una decisión es tomar una decisión. Não tomar uma decisão é tomar uma decisão. Y es nuevamente un reto para nosotros escuchar estas palabras. E novamente é um desafio para nós escutar essas palavras. Yo tenía un maestro en el Instituto Bíblico Eu tinha um professor no Instituto Bíblico que era muy buen maestro. que era um ótimo professor. Sus enseñanzas me han acompañado por muchos años. Os seus ensinos me seguiram comigo por muitos anos. Pero él nos dijo una vez, Mas ele disse uma vez para a gente: amigos, no le están haciendo ningún favor
si no escogen un equipo? Um equipo? Sí. Amigos, vocês não No dão... les hace un favor a nadie. Sim, vocês não estão fazendo um favor a ninguém se vocês não escolherem para mim um time. Lo mejor sería que escojas un equipo y te quedes ahí. O melhor seria que você escolhesse um time e ficasse aí. Que muchas veces estamos en este lugar tibio. Que muitas vezes a gente está nesse lugar morno. Como quiero darle mi vida a Cristo, pero no quiero hacer lo que Él me dice. Como, eu quero entregar a minha vida a Cristo, mas eu não quero fazer o que Ele me diz. Toma toda mi vida, cantamos, ¿no? Toma toda a minha vida, a gente canta. Oh, levantamos las manos. Aí a gente levanta as mãos. Pero cuando Cristo nos dice, ok, esto quiero que no lo hagas. Mas quando Jesus Cristo diz, é isso que eu quero que você faça. Esto quiero que lo saques de tu vida. Isso eu quero que você tire da sua vida. Esto quiero que ahora comiences a hacer. Isso eu quero que você comece a fazer agora. Decimos, espérate. A gente fala, peraí. ¿Ah? Hã? ¿Qué quieres que haga qué? Como? ¿Qué quieres que haga qué cosa? O que você quer que eu faça? Y cuestionamos. E a gente questiona. Y resistimos. A gente resiste. Y decimos, Señor. No, Señor. E a gente diz, Senhor, não, Senhor. O Señor, pero. Senhor, mas... Y nos pasa con frecuencia esto. E acontece frequentemente, com frequência isso. Pero Cristo nos invita a conocerle a Él. Mas Cristo nos convida a conhecê-lo. Yo hubiera preferido para esta iglesia Eu tinha preferido dessa igreja que Jesús se hubiera presentado como aquel que tiene la espada de doble filo. Eu preferiria que Jesus se apresentasse para essa igreja como aquele que tivesse a espada de dois gumes. Tendría más sentido para mí, Para mim faria mais sentido. ¿no? O sea, son tibios, los quiero vomitar de mi boca. Não, tipo, vocês são mornos, eu quero vomitar você da minha boca. Voy a agarrar mi espada y Vou pegar minha espada e chao, adiós. tchau, adeus. Pero Jesús no se presenta así. Mas Jesus não se apresenta assim. A esta iglesia tan, no sé cómo llamarla, A essa igreja tão, não sei como chamá-la, con tantos retos y con tantas luchas, com tantos desafios e com tantas lutas, con nada positivo que afirmar, com nada positivo para estar afirmando. Jesús se presenta no como el que tiene la espada Jesus não se apresenta como aquele que tem a espada para hacer guerra, para fazer guerra, sino como aquel que es fiel a las Sí. promesas de Dios. a não ser como aquele que é fiel com as promessas de Deus. Es increíble pensar en eso. É incrível pensar nisso. Que esta iglesia posiblemente era la peor versión de la iglesia. Que essa igreja possivelmente era a pior versão da igreja. Y en vez de tomar su espada y cortar cabezas, Em vez de tomar sua espada e cortar a cabeça, le dice, yo soy el testigo fiel. ele diz, eu sou a testemunha fiel. ¿Te puedes dar cuenta cómo los está invitando Vocês se dão conta de como ele está convidando a eles volver a poner su enfoque en Él? a pôr o foco deles nele, A recordar que Él es la autoridad, a lembrar que ele é a autoridade, a recordar que Él es el amén, a lembrar que ele é o amém, a volver a prender el fuego de sus corazones. a voltar a acender o fogo dos corações deles. Ahora, en la práctica, Agora, na prática, ¿cómo hacemos eso? como que a gente faz isso? Hay un par de cosas. Tem algumas coisas. Pablo le dice a Timoteo, Paulo disse a Timóteo, en 2 Timoteo 1:6, em 2 Timóteo 1,6, le dice, te aconsejo eu te aconselho que avives el fuego del don de Dios que avive o fogo do dom de Deus que está en ti que está em você por la imposición de mis manos. pela imposição das minhas mãos. Aviva el fuego, dice. Avive o fogo. ¿Y Él ahora dice. cómo hacemos eso? Mas como que a gente faz isso? Los discípulos en Lucas 24 Os discípulos em Lucas 24 se encontraban en el camino hacia la ciudad de Emaús se encontravam no caminho da cidade de Emaús y Jesús resucitado se les aparece e Jesus ressuscitado aparece para eles y les abre las escrituras e fala das escrituras en el camino no caminho y les comparte sobre cómo las escrituras hablaban de él. e compartilha como as escrituras falavam sobre ele. En un momento Jesús desaparece Em
E aí no momento Jesus some, desaparece. Y los discípulos se preguntaron el uno al otro, E os discípulos perguntaram um para o outro: ¿no ardía nuestro corazón não queimava o nosso coração mientras nos hablaba en el camino y nos abría las escrituras? enquanto ele nos falava no caminho e abria as escrituras? Una de las formas en cómo podemos avivar nuestra relación con Dios Uma das formas de como a gente pode avivar o nosso relacionamento com Deus es a través de regresar a las escrituras é através de estar voltando às escrituras y ver cómo las escrituras nos hablan sobre Cristo. e ver de como as escrituras nos falam sobre Cristo. En el mundo han habido episodios de avivamiento No mundo houve episódios de avivamento y casi siempre están relacionados a la palabra de Dios. e quase sempre eles estão relacionados com a palavra de Deus. Entonces, Jesús les dice que ellos decían que son ricos, Então Jesus dizia para eles: mas vocês dizem que vocês são ricos. se han enriquecido y no tienen necesidad de nada. Vocês se enriqueceram e vocês não têm necessidade de nada. Estas palabras me hacen acordar a ese momento Essas palavras me fazem me lembrar desse momento, donde rechazaron la ayuda de Roma, ¿te acuerdas? aonde eles rejeitaram a ajuda de Roma. Vocês se lembram? No, nosotros podemos. Não, a gente consegue. Y Jesús les dice, no, no te das cuenta. E Jesus diz: não, vocês não estão se dando conta. Eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Você é pobre, miserável, cego e nu. Parece una canción de Shakira. Parece uma canção da Shakira. Parece. ¿No? Sí. Fruta ciega, sordia, no importa. ¿Qué significa ser tibio? O que significa ser morno? Creo que ser tibio significa estar cegado a nuestra propia condición espiritual. Eu creio que ser morno significa estar cego diante da nossa própria condição espiritual. Estamos cegados, A gente está cego, inconscientes. inconscientes. Y creo que es por eso que la tibieza es más peligrosa E acredito que por isso a mornidão é mais perigosa que otras enfermedades, que outras doenças. porque es una enfermedad donde la persona no piensa que está enferma, Porque é uma doença onde a pessoa não pensa que ela está doente. no ve cuál es el problema. Ela não vê nenhum problema. Qual é o problema? Ellos tenían suficiente religiosidad Eles tinham religiosidade suficiente como para ser inmunes a la verdad. como que para que eles fossem imunes à verdade. Ya sabían, ya habían escuchado. Eles já sabiam, já tinham escutado. Oh, sí, ya sabemos. Ah, sim, já sabemos. Estaban satisfechos consigo mismos. Eles estavam satisfeitos com eles mesmos. Pensaban que no necesitaban nada. Eles pensavam que eles não precisavam de nada. Pero Jesús lo ve más profundamente Mas Jesus enxerga mais profundamente. y Él ve su verdadera condición. E ele vê a condição verdadeira. Y luego les dice en el 18, por eso yo te aconsejo E aí, logo depois disso, ele diz no versículo 18: por isso eu te aconselho que compres de mí que você compre de mim oro refinado en fuego, ouro refinado no fogo, para que seas rico, para que você seja rico. vestiduras blancas para vestirte Vestes brancas para você se vestir. y que no se cubra la vergüenza de tu desnudez. E para que se cubra a vergonha da sua nudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Unja os seus olhos com colírio para que você veja. Qué curioso, ¿no? Curioso, não? Habla de vestiduras, Fala sobre vestes, roupas. habla de oro, Fala sobre ouro. habla de colirio, Fala sobre colírio, que justamente son las tres cosas por las que la ciudad era conocida. que são justamente as três coisas pela qual a cidade era Su conhecida. riqueza económica, Sua riqueza econômica, su industria textil, sua indústria têxtil, su industria medicinal. a indústria medicinal. La gente decía, ¿quieres dinero? Ven a nuestra ciudad. O pessoal dizia: vocês querem dinheiro? Vem para nossa cidade. ¿Quieres ropa cara? Ven a nuestra ciudad. Vocês querem roupas caras? Vem para nossa cidade. ¿Necesitas ayuda, medicina para tus ojos? Ven a nuestra ciudad. Precisa de remédio para os seus olhos? Vem para nossa cidade. Y Jesús les dice, ustedes son los pobres, ustedes son los desnudos y ustedes son los ciegos. E Jesus diz: vocês são os pobres, vocês são os nus, vocês são os cegos. ¿Cómo es posible que cuando ellos tenían todo
no tenían nada. Como é possível que quando eles tinham tudo, eles não tivessem nada? Jesús les invita y les dice, es que ustedes tratan de conseguir todas estas cosas fuera de mí. Jesus os convida e os diz: vocês tentam conseguir todas essas coisas fora de mim. La riqueza más valiosa A riqueza mais valiosa no es la económica, não é econômica, es una relación con Dios a través de Cristo. é uma relação. Una relación con Dios por medio de Uma Cristo. relação com Deus através de Cristo. Ahora uno puede decir, ah, sí, claro, es fácil decir eso, ¿no? E uma pessoa pode dizer: ah, claro, sim, mas é fácil dizer isso. No quiero decir que el dinero no es necesario, Eu não quero dizer que o dinheiro não é necessário. es obvio necesario, Claro que é necessário. pero hay mucha gente que tiene mucho dinero, Porém, tem muita gente que tem muito dinheiro, tiene todo lo que quiere, tem tudo o que quer, tiene más dinero del que sabe qué hacer con ello. tem mais dinheiro do que sabe o que fazer com esse dinheiro. Y aún así, E mesmo assim, hay gente que tiene todo y es miserable. aí tem gente que tem tudo e é miserável. Uno dice, a mí me gustaría experimentarlo por mi propia cuenta, gracias. Alguns dizem: ah, mas eu gostaria de experimentar por conta própria isso. Pero Jesús les dice, no, yo soy el que te puedo dar ese oro, esa riqueza que necesitas, Mas Jesus diz: eu sou aquele que pode te dar esse ouro, essa riqueza que você precisa, para que seas verdaderamente rico. para que você seja verdadeiramente rico. Eso que andas buscando, Isso que você está buscando, yo lo tengo. eu tenho. Luego dice vestiduras blancas. E depois diz vestes brancas. Y aquí hay un juego de conceptos. E aqui é um jogo de conceitos. Porque por un lado está el tema del contexto de la industria textil de la ciudad, Porque de um lado está o contexto da indústria têxtil da cidade, pero por otro lado está el contexto de lo que significaba ser vestido en esos días. e por outro lado estava o contexto do que significava estar vestido nesses dias. Cuando la Biblia usa la imagen de vestir a una persona, Quando a Bíblia usa essa imagem de estar vestindo uma pessoa, está hablando de la justicia de una persona. ela está falando da justiça de uma pessoa. Lo vemos desde Génesis hasta Apocalipsis. A gente vê de Gênesis a Apocalipse. En el jardín del Edén, cuando Adán y Eva pecan, ¿qué hacen? No Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecam, o que eles fazem? Sintieron vergüenza Eles sentiram vergonha y quisieron vestirse. e eles quiseram Se vestir-se. vistieron con hojas, Eles se vestiram com folhas, se ocultaron. eles se esconderam. ¿Y qué es lo que hace Dios? E o que Deus faz? El primer sacrificio de la historia. O primeiro sacrifício da história. Tuvo que sacrificar a un animal para darle su piel, para darle vestiduras. Teve que sacrificar um animal para tirar sua pele e fazer vestes para eles. Cristo quitó los trapos sucios, las hojas perecibles que tenían, Cristo tirou esses trapos sujos, essas roupas imundas que eles vestiam, y les dio nuevas vestiduras. essas folhas perecíveis que eles vestiam, e deu novas vestes. Y lo mismo hace Jesús con nosotros el día de hoy. E Jesus faz o mesmo com a gente no dia de hoje. Nosotros venimos vestidos con nuestra propia justicia, A gente vem vestido com a nossa própria justiça, pero la Biblia dice que nuestra propia justicia son trapos sucios. mas a Bíblia diz que a nossa própria justiça são trapos sujos, imundos. Sin embargo, Él nos ofrece vestiduras blancas. Porém, entretanto, Ele nos oferece vestes brancas, roupas brancas. Lo que significa que podemos ser vestidos en la justicia de Jesucristo. O que significa que a gente pode ser vestido na justiça de Jesus Cristo. Pablo en Filipenses dice, yo no quiero que Dios me encuentre en mi propia justicia, Paulo, em Filipenses, diz: eu não quero que Cristo me encontre na minha própria justiça, yo quiero ser encontrado en la justicia que es por la fe. mas eu quero ser achado na justiça que é pela fé. O muchas veces tratamos de comprobarle a los demás nuestro valor. Muitas vezes a gente tenta ficar comprovando aos outros o nosso valor. Y Cristo dice, detente, basta. E Cristo diz: detenha-se, basta. No tienes nada que probarle a nadie. Você não tem que provar nada para ninguém. Solo ven a mí. Só venha a mim. Yo soy el que te voy a vestir. Eu serei aquele que vai te vestir. Jesús le dijo a sus discípulos, Jesus disse aos discípulos dele: ni siquiera Salomón en su gloria se vistió tan lindo como esas
flores del campo. Nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu tão belo como essas flores do campo. Eso quiere decir que ni tus mejores esfuerzos por aparentar ser hermoso, justo y bueno Isso quer dizer que nem nos seus melhores esforços para você tentar parecer ser justo, bueno, bom, bonito, bonito, guapo, lindo, ni tus mejores esfuerzos son suficientes para satisfacer tu propio corazón. nem os seus maiores esforços vão ser suficientes para satisfazer o seu coração. Pero es Cristo quien nos envuelve en su justicia por la fe. Mas Cristo é quem nos envolve em sua justiça pela fé. Y la carrera termina. E a corrida acaba. Esa carrera que pensamos que estamos yendo muy lejos, Essa corrida que a gente pensa que a gente está indo muito longe, pero no nos hemos dado cuenta que somos como un hámster en la rueda. mas a gente não se dá conta que a gente é como um hamster na rodinha. Hay mucha actividad, hay mucho movimiento, hay mucho sudor, Tem muita atividade, tem muito movimento, tem muito suor, pero nos bajamos de la rueda y estamos en el mismo lugar donde empezamos. mas a gente desce da roda e a gente está no mesmo lugar onde a gente começou. Y Jesús quiere que descanses, que desistas de todo eso. E Jesus quer que você descanse, que você desista de tudo isso, De tratar de comprobarle a los demás lo valioso que eres. de tentar ficar comprovando aos demais o quão valioso você é. No es necesario. Não é necessário. Yo sé lo valioso que eres. Eu sei quão valioso você é. Y yo sé lo que necesitas. E eu sei o que você precisa. Y yo quiero vestirte con mi justicia. Eu quero te vestir com a minha justiça. Quiero cubrir tu desnudez. Eu quero cobrir a sua nudez. Y le dice, unge tus ojos con colirio para que veas. E ele disse: unja os seus olhos com colírio para que você veja. Jesús está rosteando esta iglesia. Roçando? Roasting. Ah, No sé cómo se dice eso. Asando, sí. mas não faz sentido. Jesus está dando uma lapada nessa igreja, tá. En la comedia del día de hoy, en el mundo de la comedia, No mundo da comédia, un roast, um roast, un asado, um assado, es cuando estás hablando de la otra persona y burlándote de la otra persona. é quando a gente está caçoando da outra pessoa, zoando a outra Ahora, pessoa. obviamente Jesús no está burlándose de la iglesia, Obviamente, Jesus não está zoando da própria igreja, pero está usando cosas que son muy irónicas. mas ele está usando coisas que são muito irônicas, Porque esa era la iglesia, la ciudad que vendía colirio. porque essa cidade que vendia colírio. Y les dice, no, tú eres el que necesitas el colirio. Ela disse: não, você é que precisa de colírio. Es un ciego que le está diciendo, oye, mira, prueba esto que te va a ayudar, porque mira cómo me ha ayudado a mí. É como um cego que disse pro outro assim: ó, olha, prova isso daqui que eu estou usando, porque olha o que fez para mim. No, tú eres el que necesita esa solución, Não, você é o que necessita essa solução, para que puedas ver. para que você possa ver. Yo creo Eu acredito que si venimos honestamente a Cristo, que se a gente vem honestamente para Cristo, Él nos va con mucha gentileza, con mucho amor, pero muy directamente, Ele vai com muita gentileza, com muito amor, mas diretamente, de forma direta, nos va a mostrar, Ele vai nos mostrar. va a abrir nuestros ojos, Ele vai abrir os nossos olhos. va a apuntar esas áreas en nuestra vida que necesitan su divina ayuda. Ele vai apontar essas áreas da nossa vida que necessita a ajuda divina dele. Pero de repente uno dice, sí, Manolo, pero es que duele mucho hacer eso. Mas aí alguém diz: ah, sim, mas Manolo, dói muito fazer isso. No quiero abrir esa herida, Eu não quero abrir essa ferida. no quiero revivir ese trauma. Eu não quero reviver esse trauma. Y es curioso porque hay mucha gente que gasta miles y miles de dólares E é curioso porque muitas pessoas gastam milhares e milhares de dólares en terapia psicológica, em terapia psicológica, pero que no está dispuesta a dejar que sea el Señor que abra sus ojos. Então elas gastam muito dinheiro com essas terapias psicológicas, mas elas não estão dispostas a deixar que o Senhor abra os olhos dela. No estoy en contra de la terapia psicológica. Eu não estou de forma alguma contra a terapia Puede psicológica. ser excelente, puede ser una ayuda increíble. Ela pode ser excelente, uma ajuda incrível. Es parte de la salud integral de la persona. É parte da saúde integral da pessoa.
Pero la terapia como tal, como fin, no es la solución final. Mas a terapia como o fim, ela não é a solução final. Porque en tu cuerpo tú puedes estar perfectamente sano Porque no teu corpo você pode estar completamente sadio y aún así estar vacío. e ainda assim estar vazio. Es por eso que es Cristo el amén, el testigo fiel, el principio de la creación. Por isso que Cristo é o amém, a testemunha fiel, o princípio da criação. Esta es una iglesia que se había distraído con todas las cosas que pasaban en el mundo. Essa era uma igreja que tinha se distraído com todas as coisas que aconteciam no mundo. Esta era una iglesia enamorada consigo misma, Era uma igreja que era apaixonada por ela mesma, en vez de estar enamorada con Cristo. em vez de estar apaixonada por Cristo. Por eso dice, yo castigo y reprendo a los que amo. Por isso Jesus diz: eu castigo e repreendo aqueles a quem eu amo. Arrepiéntete. Arrependa-se. Y finalmente le dice algo que es también muy triste, pero a la vez de ánimo. E também, finalmente, ele diz algo que é muito triste, mas também é encorajador. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Ele diz: eu estou à porta e bato. Qué triste que Cristo esté afuera, ¿no? Que triste que Cristo esteja do lado de fora, não? Es como ahorita está lloviendo, ¿no? É como agora está chovendo, não tá? Imagínate, Cristo está ahí afuera. Imagina Cristo ali do lado de fora. Hola, Oi, ¿me dejan entrar? posso entrar? Si alguien abre, dice, Se alguém abrir, ele diz: entraré a él, cenaré con él y él conmigo. eu entrarei ali, cearei com ele e ele comigo. Escucha el corazón de Jesús. Escute o coração de Jesus. Les dice, yo quiero sentarme en tu casa contigo. Ele que diz: eu quero me assentar na sua casa com você. Quiero pasar tiempo contigo. Eu quero passar tempo com você. Solo tienes que abrir la puerta. Você só precisa abrir a porta. A veces, inadvertidamente, Às vezes, de forma inadvertida, hemos dejado a Cristo afuera. a gente deixou Cristo do lado de fora. Y Él nos invita, o mejor dicho, nos anima a abrirle la puerta. E ele nos convida ou encoraja de Al que melhor, venciere, a abrir a porta. Ao que vencer, Le daré que se siente conmigo eu permitirei que você se sente comigo en mi trono. em meu trono. Le promete victoria. Ele promete vitória. Les dice, estarán conmigo, Ele diz: vocês vão estar comigo, con mi Padre. com meu Pai. Es una promesa increíble. É uma promessa incrível. Y es lo que necesitamos nosotros. E é o que nós precisamos. Abrir la puerta de nuestro corazón, de nuestra vida, Abrir a porta do nosso coração e da nossa vida a Jesús. para Jesus. Él lo que quiere es cenar contigo. Ele o que quer é cear, jantar com você. Vamos a orar. Vamos orar.